Olá, eu sou Juliana Menezes. E eu sou o Rafael Pisciani. Está começando mais um Papo de Juventude. No programa de hoje, a gente recebe o policial civil Beto Chaves, o coordenador de núcleo do Afroreg, Washington Rimas, mais conhecido como Feijão, e nossa pequena grande plateia. E a conversa de hoje é sobre o Papo de Responsa. Alguém aqui da plateia sabe por acaso o que é o projeto? Não. Então, Beto, queria que você pudesse explicar um pouco pra gente o que é o Papo de Responsa. Tá bom, vamos lá. Bom, o Papo de Responsa é um projeto, na verdade é uma parceria da Polícia Civil do Rio, aqui do Rio, com o Afroreg, o apoio da Natura. Nós somos muito menos, na verdade, um projeto de aproximação da polícia com a sociedade, ou da sociedade com a polícia, e muito mais um projeto de aproximação das pessoas com as pessoas. O que a gente faz todo dia é relacionamento humano. E a gente faz isso nas escolas, nas universidades, com uma característica que para a gente é muito peculiar, que a gente tem dentro desse cenário, dessas escolas, dessas universidades, um policial e um integrante do Afroreg com uma característica que para a gente é muito importante. Geralmente ele é egresso do sistema penitenciário ou ele viveu o crime de forma direta ou indireta. Então você tem dois atores que na verdade são contraditórios, são muito antagônicos até no cenário de violência urbana que a gente tem no Rio de Janeiro, mas que na verdade eles se complementam, que eles são capazes ali de dar as mãos, olharem para frente e sonharem os mesmos sonhos. O que a gente faz um pouco é trazer esperança para perto desse ambiente. Como é que surgiu a ideia de montar esse projeto? Surgiu da polícia, surgiu do Afroreg? Como é que essa união aconteceu? O Papo de Responsa ele existe desde 2008, com a União. Mas a ideia e essa inquietude e essa intranquilidade, ela surge um pouco antes, na verdade, quando eu entro para a polícia. Numa das minhas primeiras operações policiais, morreram 3 meninos num confronto com a polícia. Era uma operação que eu estava presente. E eles eram meninos, muito embora traficantes e com armas, com fuzis, mas meninos, E quando a gente chega naquele local onde eles tinham morrido, enfim, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi até um pensamento egoísta, que tinha a ver com, caramba, eu poderia ter morrido também nessa troca de tiros, enfim. E pensei na minha mãe e na família. E logo depois eu vi o rosto daqueles meninos e lembrei da família deles também. E fiquei imaginando do porquê que os nossos fuzis ainda falavam tão mais alto do que as nossas vozes. Por que as armas estavam ganhando de todos nós juntos. E aí surge essa inquietude, essa intranquilidade, e a gente caminha um pouco para fazer com que a palavra pudesse ser um instrumento mais forte do que as armas que a gente está usando. E aí surge um pouco um outro projeto que antecede o Papo de Responsa, e logo depois ele se fortalece em 2008 com a chegada do Afroreg e com o próprio apoio da Natura. Feijão, como é que foi a entrada do Afroreg no Papo de Responsa? Qual a importância de ter um integrante do Afroreg no Papo de Responsa? Começou, não foi nem comigo, foi com outro integrante do Afroreg, Norto Guimarães, que se conheceram, Beto? Claro. Eles se conheceram numa palestra, o Beto assistiu uma palestra do Norto, e assim, já linkou uma coisa com a outra, eles se conheceram e começaram a fazer palestra. Depois eles viram que tinha um cenário muito maior e poderia fazer novas duplas, para a gente abranger cada vez mais a sociedade de uma forma geral. E aí foi com o apoio da Natura, fizemos mais outras duplas e começamos a fazer o Papo de Responsa. Foi um bom casamento, então. Queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta. Eu gostaria de saber o que motivou, no caso, o Beto e o Feijão, a implementar esse projeto. Hoje a gente... Qual é o teu nome, cara? Max, é curioso isso, porque assim, a sociedade como um todo, ela é muito acostumada a continuar repetindo os paradigmas e os estereótipos que a gente tem,
Então, quando você vê, né, e a gente está muito próximo disso, tanto nas escolas quanto no ambiente de polícia, o Feijão, né, na condição hoje de coordenador do núcleo do AfroReg, mas antes, né, de ter passado pelo sistema penitenciário, de ter vivido o crime, de ter sido liderança, chefe né, do tráfico de drogas na Zona Norte do Rio, a gente percebia, cara, que a gente estava fazendo mais do mesmo. Não era como enxugar gelo, mas a gente estava reproduzindo simplesmente aquilo que a gente vinha reproduzindo há muito tempo. Né? Se as armas fossem a solução para os nossos problemas, a solução já havia chegado há muito tempo. Né? Então foi um olhar para que a gente pudesse fazer algo que fosse não só que modificasse o cenário que a gente vivia, mas que de fato transformasse. Porque se você for pensar bem, você tem um policial que é protagonista no cenário de violência urbana que a gente vive. Você tem um bandido, um ex-bandido aqui no caso, que é também protagonista nesse cenário. E você tem a sociedade, que são os meninos e meninas com os quais a gente se relaciona a todo momento. Então isso é fundamental para que a gente consiga não só modificar, mas transformar também. E veio porque a gente sabia que a gente estava reproduzindo mais do mesmo. Né? E a mim, cara, foi assim, o Júnior é um cara muito visionário. E o Júnior me conscientizou de uma coisa que, assim, eu conversando com ele, num papo informal, e o Júnior fala assim, eu falo, pô, Júnior, mas eu não sei fazer muita coisa não, eu na minha vida, aos 13 anos, entrei no crime. Ele falou, Feijão, você tem uma expertise, uma certa psicologia, que se isso for usado por crime, vai ser a melhor arma que a gente vai ter para tirar jovens do crime. Sim. Porque eu costumo falar que o crime tem 3 fases, né? Tem aquela fase da fascinação, né? A fascinação por arma, a fascinação pela vida bandida, pelo status. Tem a embriaguez do sucesso, que quando o cara acha que chegou em algum lugar e é o Superman. E tem a angústia e depressão, quando ele quer sair e não consegue uma mão para ajudá-lo. Então, se eu passei por esses 3 momentos. Então, se o Júnior falou, você, mais do que ninguém, está preparado para isso. Então, assim, eu falei, já que eu tenho curso superior em alguma coisa, irmão, então vamos aproveitar e vamos ajudar. Assim, isso buscando consciência social, buscando ajudar. Eu acho que, assim, até no crime eu já fazia algumas ações sociais, coisa de assistencialismo, que acho que todos conhecem, essas coisas de... O chefe do tráfico tem uma responsabilidade, assim, né, dentro da comunidade, assim, de ajudar. Eu ajudei porque eram os meus, as pessoas que eram igual a mim, eu tentei ajudar de alguma forma. Então eu não sabia que o que eu fazia era social. E as pessoas foram começando a falar, eu achava que era caridade, era boa vontade, por mais que ser criminoso, tá entendendo? Então o Júnior falou, não, cara, você tem uma índole que tem, por mais que você foi usado por mal, mas eu vejo coisa boa em você. Então vamos lá. E é muito melhor estar do lado de cá, né, Feijão? Muito melhor. Muito mais gratificante poder fazer o bem dessa forma. Com certeza. Imagina. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já.